Olá, jovem! Tá começando mais um Falando de Parapente e hoje tem mais uma edição do Pequeno Dicionário de Parapente, volume 2. Um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre um pequeno dicionário sobre parapente com alguns termos. Você pode encontrar esse vídeo no canal, aliás, vou deixar o card aqui em cima. E aí agora eu vou fazer a segunda versão. Se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilha esse vídeo se você gostar, me segue no Insta e a página Falando de Parapente, também entra na loja do canal para ver as novidades. Então vamos fazer aqui o Pequeno Dicionário de Parapente, volume 2, que é pegar alguns termos do universo do parapente e traduzir aqui, e desmembrar ele aqui. A maioria dos termos talvez você conheça, talvez na sua região não seja a mesma coisa. E aí você coloca aqui no comentário se é a mesma coisa ou não, ou se tem algum termo que eu não expliquei direito, ou algum termo que eu não falei ainda, coloca aqui embaixo para a terceira versão aqui do pequeno dicionário, certo? Vamos falar aqui uma coisa que a gente fala quase que o tempo todo, e talvez tenha gente ainda que não tenha entendido essa coisa do teste de porosidade, Então, o tecido do parapente, ele deveria não ser poroso, ele vem com uma resina, uma camada de resina nele, antigamente impregnado, agora talvez alguns tecidos, uma camada aplicada sobre, e às vezes algum tecido que aplica em cima e embaixo dele também, que é o double coated, não sei se é essa a pronúncia. E aí esse tecido tem uma resina ali, que não é a resina que a gente conhece e é aplicado de uma forma industrial, que é micron assim, a camada. E aí esse tecido ele não deveria ser poroso, mas ele vai ficando poroso com o tempo, O risco desse tecido ficar poroso é que a vela corre o risco de parachutar, que aí depois eu explico o que é a parachutagem, que aliás eu não sei, eu já expliquei uma outra vez. Bom, de qualquer forma, acho que eu tenho um vídeo específico sobre parachutagem. A vela parar de voar, porque o tecido está poroso, Então esse é um problema. O que é o teste de porosidade? O teste de porosidade nada mais é do que se usar um aparelho, que chama porosímetro, vai colocar o tecido lá, vai vedar a parte de cima ali, o tecido fica bem justinho, e vai acionar um cronômetro. E aí uma porção de ar vai passar por dentro desse tecido, 250 ml, durante um tempo, numa área do tecido. E aí vai se ver o quanto poroso está esse tecido. Então esse é o teste de porosidade, O que é importante saber é que com o tempo o tecido vai ficando mais poroso, e se ele está super poroso, ele passa a ser um parapente perigoso de se voar, certo? Por causa do risco de parachutagem, ou risco de parar de voar. Vamos falar aqui um outro termo, que o farta-peça, um abraço para a galera aí de Andradas, o farta-peça que iniciou esse termo aqui pra gente, que tem a galera lá, aliás, um abraço para a galera dos lambe-barranco. Lambe-barranco lá para eles é a galera que gosta de lift, são os lifteiros, aquele pessoal que gosta de ficar colado na montanha, só fazendo lift ali. Então lá eles chamam a galera de lambe-barranco, eu já conheci o cachorro de arame, que é aquele que fica fazendo zigue-zague, que é o lifteiro. Agora, na sua região, como é que são chamados os lifteiros? Coloca aqui embaixo, deixa eu saber também, porque nós já temos cachorro de arame e lambe-barranco. Deve aparecer mais algum termo aí para falar da galera do lift. O que é bom, hein? Final de tarde ali, ficar no liftão, que delícia. Vamos falar sobre sotavento. Tem vídeo falando no canal sobre sotavento, mas é importante entender o barlavento e o sotavento. Barlavento é da onde o vento vem, sotavento é onde o vento vai. Isso é usado na navegação, Veio da navegação a vela ali, e a gente usa no parapente também esse termo, Então, barlavento é da onde o vento vem, sotavento é para onde o vento vai, Então, o vento de frente aqui na montanha é o barlavento da montanha, e atrás é o sotavento da montanha, onde está o rotor. Então, barlavento, sotavento. Perfeito? Entendido isso? É um termo mais técnico usado na navegação, mas a gente usa geralmente o termo rotor, tá no rotor, tá no lift, que é mais ou menos a mesma coisa, tá na frente e tá atrás. Mas é importante saber, porque às vezes alguém vai dar alguma informação e fala, no sotavento da nuvem. Você vai olhar para a nuvem e vai falar, o que é o sotavento da nuvem? É onde o vento está vindo, para onde o vento está indo.
Então, sotavento é a parte de trás da nuvem, tá? Vamos falar sobre o wind shear. Também acho que já tem vídeo sobre o wind shear, mas talvez você não tenha ouvido sobre esse termo específico, wind shear. Wind shear é a tesoura de vento, a conhecida tesoura de vento. Em algumas camadas, né, você tem camadas na atmosfera, e nem todas as camadas estão com o vento na mesma direção. Algumas vezes está, algumas vezes não, né? Então pode ser que em alguma camada o vento esteja até contrário, ou em confluência, ou em convergência. Tem várias formas aí, convergência para cima também, então, ou descendente e ascendente. E isso daí forma uma tesoura de vento, que é exatamente uma mudança brusca numa faixa de vento, né, que pode causar colapso, pode causar turbulência forte. Isso na aviação também é complexo. O pessoal da aviação fica esperto com o wind shear. E a gente que voa com um pedaço de pano, né, em cima da cabeça, a gente tem que tomar cuidado. Como é que eu vou saber onde tem? Normalmente a gente não sabe, a gente não enxerga. Mas um bom pré-voo, né, uma boa análise de condição, olhando lá as camadas, né, a velocidade e a direção do vento nas camadas pode trazer para você essa informação se vai ter wind shear, se não vai ter wind shear. Tem alguns aplicativos, alguns sites que falam sobre isso, tá? Isso é importante também por causa da termal, né? Se a camada de vento, nem que na camada não esteja aqui um negócio muito brusco, se a camada de vento está diferente, a movimentação, a termal ela vai chegar na camada de vento e vai mudar. Então, você saber que as camadas estão divergentes é importante para você saber qual que vai ser a deriva, o que você vai tomar quando você pegar uma termal e chegar numa determinada altura. Vamos falar sobre Venturi, o efeito Venturi. O efeito Venturi ele é a aceleração do vento, do ar, da atmosfera, quando o ar é comprimido. Então, no carburador do carro, quem teve carro com carburador sabe que fica ali em cima do carburador o Venturi, que é onde passa o ar acelerado. E ele, quando você acelera o carro, ele puxa o ar e ali ele acelera, para ajudar a mistura acontecer da gasolina com o ar, né? Então esse ar meio que entra forçado, ele entra acelerado dentro da câmara de combustão. Na montanha acontece um efeito parecido, que é o seguinte: todo e qualquer fluido, mas no caso nosso, na atmosfera, está se movimentando, chegou na montanha, ele vai ser estrangulado pelo relevo. E aqui vai formar, né, onde a gente voa, o lift. Mas se tiver um gap, que a gente chama, que é um espaço entre as montanhas ali assim, ali naquele lugar, o ar que está sendo estrangulado vai achar uma vazão. E a hora que ele vazar, ele vai acelerar. Então esse efeito Venturi é isso. É um gap na montanha, um espaço entre dois relevos, que a hora que o ar é estrangulado, ele acelera. Tá? É um efeito físico isso, que acontece, como eu falei, na maioria dos fluidos, quando ele é comprimido e tem que passar por acha vazão por um espaço menor. Então ele tende a acelerar. Vamos falar sobre arborizar. Dizem que tem dois tipos de piloto, né? O que nunca arborizou e o que vai arborizar. Arborizar é ser amigo da natureza, é abraçar uma árvore, é abraçar aquele arbusto mais frondoso, é você bobear e acabar se enroscando na vegetação. Então, quando você fala assim, o piloto arborizou, ele está em cima de uma árvore, ou ele ficou ali na boca da rampa, na mata, né? Então, o arborizar tá aí, né? Tem gente que gosta da natureza, de abraçar uma árvore, com certeza. Vamos falar sobre esteira. Esteira é a turbulência causada por um aerofólio. Então, quando você está no lift, na mesma altura que outro parapente, então vocês estão passando aqui. Aliás, vou explicar diferente. Quando você está voando, o ar passa pelo seu aerofólio, né? E na ponta das asas, quando a gente está voando, forma um vórtice. Natural formar esse vórtice. Esse vórtice é um ar turbulento, assim, circular. Um redemoinho. Por que acontece isso? É um efeito natural do ar ter fluído pelo aerofólio, ter passado pelo aerofólio, e a hora que ele sai ali, ele forma uma turbulência.
Acontece em todos os aerofólios, no parapente também. Então, quando você está cruzando com um amigo no lift, e aí dá uma balançada, o vento está vindo aqui, esse cara está passando aqui, aí esse cara passou por esse aqui dá uma balançada. O que é isso aí? É que o parapente que passou aqui, ele está causando essa turbulência, que é uma esteira, e por causa da movimentação da atmosfera para esse lado, do ar atmosférico, ele vai pegar, essa esteira vai pegar esse carinha aqui, e aí vai causar uma turbulência nele, e muitas vezes, precisa ficar esperto, muitas não, mas algumas vezes, pode derrubar o colega, tá? Precisa tomar cuidado com esteira no lift, não passar muito perto um parapente do outro, porque pode derrubar. Outra coisa, parapente pesado, um duplo, por exemplo, passando da mais esteira, um duplo fazendo curva, ou seja, ele deforma o aerofólio dele, vai formar mais turbilhonamento. Então, ficar atrás de um duplo, fazendo curva, e você passar coladinho nele, não é uma boa não, que pode fechar o seu parapente, pode derrubar, tá? Outra coisa a se observar, isso é importante. Você está lambendo barranco, você está ali muito perto do relevo, né? A preferência é sua, você está com a montanha do seu lado, só que você está muito baixo. E aí vem outro parapente e passa muito coladinho com você. Pode dar um balanço, não o suficiente para fechar, mas você perdeu 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, e aí sua selete já vai esbarrar na vegetação e você vai ficar na montanha. Então toda vez que você estiver cruzando com alguém numa condição fraca e você está do lado de cá, manda o cara para fora. Fala, oxe, sai. O cara sair, para ele não passar perto de você nessa hora, para essa esteira não te pegar, certo? Vamos lá para mais um termo, é o elevador, né? O que é o elevador? É um termo que os pilotos usam normalmente. No outro dicionário eu chamei de abdução, mas é exatamente isso. Quando você decola e está no meio do ciclo termal, você pouco vai para frente, mas sobe de uma vez, ou seja, a termal está forte, ali o ciclo termal está forte e joga você para cima. Então você sobe de elevador, você vai subindo e pouco avança para frente. É momentâneo, tá? Muitas vezes é por causa dessa aceleração da termal que você não consegue avançar e por causa da incidência. Mas depois de um tempo recobrado, você está no ar, ela vai, né, entrar na massa de ar e vai voar. Mas acontece sim, de pilotos subirem no elevador. Parece que montou no elevador e está subindo. Às vezes 3, 5, 7 metros por segundo. A coisa é doida, né? Você já pensou o que é 6 metros por segundo? São 2 andares em 1 segundo. Um elevador normal, ele sobe mais ou menos a 2 metros por segundo, tá? E normalmente eles começam a acelerar devagar, por isso você não sente aquele frio na barriga, ele começa a acelerar devagar, anda a 2 metros por segundo, depois ele para um pouco antes, ele diminui a velocidade antes de chegar no andar. No caso nosso, nesse elevador que a gente entra aqui, pode ser que você suba a 5 metros por segundo saindo do nada, assim, sem ter esse cuidado que o elevador tem com a gente. É uma coisa muito louca. Farofa acho que você já sabe, mas se você não sabe, é aquele dia bom, aquele dia que tem vários parapentes voando, que todo mundo voa, que todo mundo tá no ar, então chama de farofa. Então você tá lá embaixo, olhou um monte de parapente voando, fala, tá dando farofa hoje. Por que o termo farofa eu também não faço a menor ideia. Se alguém souber por que usa o termo farofa, você coloca no comentário aqui embaixo. E aí você tem essa curiosidade, também procura para saber. Não sei por que usa o termo farofa. Birutar. Birutar é o biruta, né? É aquele piloto. Biruta você já sabe, é aquele instrumento que a gente usa para medir a velocidade do vento, tal, a direção do vento na rampa. Mas o piloto biruta não é o cara doidinho. Às vezes até é, mas é o cara que decola primeiro e decolando primeiro ele está ajudando a mapear a condição para quem está na rampa. Então birutar é você decolar primeiro para voar, né? Mas, consequentemente, você passa as informações para quem está preparado para decolar. Então, chama de piloto biruta. Em campeonatos, né, o pessoal pega 2, 3, 4 pilotos que não vão participar do campeonato e na hora que a janela começa a ficar boa, esse pessoal sai, os birutas saem para fazer a leitura da atmosfera para que a organização do campeonato abra a janela de voo ou não, e para os pilotos olharem ali e estarem entendendo o que está acontecendo no ar, né? Então
Muito obrigado para quem é piloto biruta em campeonato. E cuidado aí quem é biruta de verdade, tá bom? E vamos falar aqui, ó, o último termo aqui é o resgateiro, né? O resgateiro é a pessoa que faz o resgate. E o termo resgate a gente usa no parapente não exatamente para um acidentado, né? Já aconteceu na rampa de ter turista ali, o turista fala assim, não, mas onde é que pousa? Pousa ali embaixo, ali naquele lugar, é o oficial e tal. Depois desce alguém resgatar a gente. Como assim? Se machucou tal? É a ambulância que vai? Não. Resgate é a pessoa que vai buscar o piloto, né, ou no pouso oficial ou no cross, durante o cross. E resgateiro é essa pessoa específica que vai estar atrás do volante, esse cara gente boa, que a gente paga cerveja no final do dia, que foi lá e acompanhou a gente. Então a gente tem que tratar muito bem os resgateiros para eles sempre estarem ali de anjo da guarda da gente, cuidando da gente, indo buscar a gente aonde a gente for. Tá certo? Então, se você é um resgateiro, sinta-se abraçado aí por mim. Beleza? O pequeno dicionário de parapente volume 2 é esse, tá bom? Se você tiver algum termo para acrescentar aí nessas coisas que eu falei, coloca aqui embaixo. Ou se não, dá sugestão para um novo dicionário, tá? Eu já tenho um, tem esse aqui o segundo. E vamos ver se a gente faz um terceiro. Aí coloca os termos aqui embaixo e a gente vai vendo aí o que dá para peneirar e também explicar pro pessoal. É legal quando a coisa é regional, assim, eu acho legal que tem regiões que tem termos específicos para alguma coisa, como é o lambe barranco ali. Daí a gente nacionaliza ele. Tenho certeza que a partir de amanhã já vai ter gente falando, ó, você é dos lambe barranco, né? Um abraço pro Farta Pesca pra galera aí de Andradas. Beleza, criançada? É isso então, tá? Se você gostou, compartilha esse vídeo, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja para ver as novidades, sempre tem uma estampa nova lá, então entra para ver e adquira a camiseta que você está ajudando o canal adquirindo camiseta, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!